Pessoal, boa noite. Dando continuidade ao nosso curso de controle externo aqui no site do Eu Vou Passar, hoje nós vamos abordar um assunto primordial, da mais suma importância para aqueles que estão estudando controle externo para um concurso de Tribunal de Contas. Vamos estudar hoje contas, né? Contas não é aquela conta bancária, não é recurso financeiro. Conta é um instrumento jurídico, uma palavra jurídica, vamos dizer assim, que é utilizado no jargão de quem trabalha no tribunal, quem lida com o processo de Tribunal de Contas, para dizer um monte de coisa, mas resumidamente através das contas que é possível julgar os atos das pessoas, dos gestores, dos administradores. Não é possível, e isso tem que ficar bem claro agora desde o início, você julgar qualquer ato, qualquer pessoa, condenar qualquer pessoa, sem que você antes abra as contas dessa pessoa. Pessoa que não tem conta não pode ser julgada no Tribunal de Contas. Então, contas é como se fosse um pré-requisito. Ter contas abertas é um pré-requisito para que você seja julgado perante o Tribunal de Contas. Então isso é muito importante. O conceito de contas é um conceito abstrato, é um conceito jurídico. Abrir contas é você possibilitar a pessoa a ser julgada, né? Então, por exemplo, se você é um auditor do tribunal, está fazendo uma fiscalização. Vamos sair um pouco da esfera do Tribunal de Contas da União. Você é um auditor do Tribunal de Contas do Estado, por exemplo. Só para você ver como que esse conceito de conta é genérico, né? Ele se aplica ao controle externo, a essa parte do direito, dessa parte do controle, chamado controle externo. Então você é um auditor de um Tribunal de Contas de um estado qualquer, né? No meio da sua fiscalização, né, você detecta uma irregularidade, né? Você no processo de auditoria, numa fiscalização, você detecta uma irregularidade. Como você está num processo de fiscalização, né, você ainda não tem o quê? Não tem as contas abertas. Então, por mais que você detecte alguma irregularidade, alguma coisa, um prejuízo, um desfalque, um desvio, você naquele momento, né, naquela fase investigatória que eu mostrei nas aulas anteriores, na fase investigatória você não pode condenar a pessoa, você não pode julgar as pessoas. Por quê? Porque ela não tem contas. E o tribunal faz o quê? Julgamento de contas. O tribunal julga contas, não julga pessoas. O tribunal é um pouco diferente do tribunal do Poder Judiciário, porque o tribunal do Poder Judiciário pode julgar pessoas, físicas ou jurídicas. Mas o Tribunal de Contas, ele não julga pessoas, ele julga contas. Contas é um conjunto de muita coisa, mas para simplificar essa noção de conta, você só pode julgar a responsabilidade de alguém se ela tiver contas abertas perante o tribunal. Então, o que acontece? Você lá no curso da sua fiscalização detectou uma irregularidade, um desvio, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pedir para aquela fiscalização, aquela auditoria, aquele processo de fiscalização, aquele processo de auditoria, seja convertido em tomada de contas especial para que a pessoa que você identificou, ou que você acha que é o responsável, seja julgado, né? Tenha suas contas julgadas, tá? A tomada de contas especial é um caso específico de contas, né? Você pode ter as contas anuais, que é o que? Aquelas pessoas que gerem o orçamento de um determinado ente, ela tem que, ao final do exercício, prestar contas desses recursos que foram utilizados, se bem ou se foram mal utilizados, e independente se foram bem ou mal utilizados, em que foi utilizado, né? Então, um administrador, um gestor, um ordenador de despesa, ele tem o quê?
que prestar contas anuais. Então, anualmente é constituído um processo que o gestor vai dizer tudinho que ele fez naquele ano, quanto que ele gastou, quanto que ele não gastou e tal, quem são os responsáveis, e essas contas vão a julgamento no tribunal. São contas anuais porque, independentemente de ter havido alguma irregularidade, independentemente de ter acontecido algum desvio, desfalque, ele tem que prestar contas anualmente, tá? Por isso chama-se contas anuais, né? Contas especiais são aquelas contas que são abertas exclusivamente para julgar uma pessoa em razão de determinado ou determinados fatos. Então, uma pessoa, ela não é originalmente, ou seja, ordinariamente, uma gestora, não é um ordenador de despesas, não é um administrador. Ele pode ser um servidor qualquer, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, não integrante da administração pública, mas que tenha o quê? Causado prejuízo à administração. Por exemplo, tenha um servidor entrado em conluio com 3 empresas para fraudar uma licitação, né? Então elas causaram um prejuízo horário. O servidor não é ordenador de despesa, ele é só membro da comissão lá de licitação e não é ordenador de despesa. As pessoas jurídicas que participaram também não fazem parte da administração pública, mas cometeram um ato que sujeitam eles a quê? Ter as contas julgadas perante o Tribunal de Contas. Mas para ter as contas julgadas tem que abrir. E para você abrir, você tem que fazer o quê? Abrir contas especiais, porque eles não são administradores, gestores ou ordenadores de despesa, né? Esse pessoal aqui, se ele no curso desse processo aqui de contas anual, você que estiver fiscalizando, fazendo um levantamento sobre essas contas aqui, identificar alguma irregularidade, você já pode julgar essas pessoas diretamente, não precisa abrir contas especiais. Por quê? Porque essas pessoas já têm contas abertas. Tendo contas abertas, você pode fazer o julgamento diretamente. Não precisa você abrir contas especiais. Contas especiais você abre o quê? Naquele caso, da parte final do inciso 2 do artigo 71, que fala assim: todo aquele que causar desvio, dano, irregularidade à União. Então, abre contas especiais. Nós também temos o quê? Um caso especial de contas anual, que são as contas do presidente da República, do governador ou do prefeito, né? Essas contas, no caso, eles não são julgadas pelo tribunal, não são julgados pelo Tribunal de Contas, mas sim são julgados pelo Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, conforme o caso, né? Mediante parecer prévio do Tribunal de Contas. Então, neste caso aqui, as contas anuais dos administradores, gestores, são julgadas pelo Tribunal de Contas. As tomadas de contas especiais são julgadas pelos Tribunais de Contas. E aqui é julgado pelo Congresso Nacional, Assembleia Legislativa ou pela Câmara de Vereadores. Tá? Então, essa é a estrutura geral das contas. É assim que funciona, grosso modo. Mas tem algumas peculiaridades que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente, né? Quando a gente falar um pouco do regimento interno e da lei orgânica do Tribunal de Contas da União. Existe uma diferença que a gente vai ver depois interessante entre tomada e prestação de contas. Existe também o que chama de contas ordinárias. A gente vai discutir isso mais à frente. Mas no início, para não jogar muita informação e para vocês terem uma visão já boa do assunto, vocês precisam saber o quê? O que são contas anuais? Por que são anuais? Porque são gestores que têm que prestar contas independentemente de desvio, fraude ou qualquer irregularidade. Isso aqui é um caso especial de contas do Presidente da República, que também são contas anuais. E as contas especiais, que são abertas em caso de desvio, fraude ou alguma irregularidade, dano ao erário. Tá? Então, o artigo 71, ele fala o seguinte, a gente já viu ele na aula anterior. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União,
ao qual compete. Então, nesse artigo 71, ele vai rolar, se eu não me engano, 12 incisos, em que vai trazer as competências do Tribunal de Contas, né? E a principal competência do Tribunal de Contas, qual que é? Julgar as contas. As contas nesse sentido jurídico, esse sentido diferente aí que eu estou trazendo para você. Sempre lembrando que é impossível julgar qualquer pessoa no tribunal sem que ela tenha contas abertas. E sempre lembrando também que o Tribunal de Contas não julga pessoas, julga gestão, julga atos, julga, portanto, contas, seja elas anuais, especiais ou a do presidente. No caso, o presidente não julga, né? Quem julga é o Congresso Nacional. Tá? No texto escrito, eu faço algumas considerações sobre o julgamento das contas do Governo da República. Esse texto foi escrito quando ainda estava vigente uma parte da lei complementar, da LRF, que separava as contas do Presidente da República em 5 pedaços. Era a conta do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas. A LRF deu uma interpretação de que esse artigo 71, inciso 1, que falava sobre contas de Presidente da República, na verdade, deveria ser atribuída a responsabilidade individualmente para cada chefe de poder. Chefe do Poder Executivo receberia, por exemplo, um julgamento separado do chefe do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, né? Só que esta parte aí foi considerada inconstitucional em 2007 pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que voltou como era antes, né? Você tem as contas julgadas do Presidente da República, só que a gente vai entrar em detalhes nisso um pouco mais à frente. Só queria que vocês, então, não se guiassem nesta parte, por essa parte do material que ela foi escrita antes da mudança, então, portanto, está desatualizada. No inciso 2, a gente vai ver o seguinte: compete ao Tribunal de Contas julgar as contas dos administradores e demais responsáveis, gestores, coordenadores de despesas, por dinheiros, bens e valores públicos, da administração direta e indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, né? Então, ele está falando aqui nessa primeira parte de contas anuais. E daí continua, né? E as contas daqueles que deram causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte prejuízo ao erário público. Ou seja, essas contas só vão existir se houver desvio, fraude ou outra irregularidade. Então, coloque isso na cabeça. O auditor fiscal lá no tribunal identifica alguma irregularidade no curso de uma fiscalização, está fiscalizando uma obra, por exemplo, uma adutora, uma rodovia, está fiscalizando, por exemplo, a construção de escola, um convênio. Se ele identificar alguma irregularidade, então o que vai acontecer? Tem que abrir tomada de contas especiais. Por quê? Porque aquelas pessoas que estão ali envolvidas, em geral, né, não têm contas abertas. Se você vai fazer, por exemplo, uma fiscalização de um convênio que repassou recurso para uma prefeitura para construir uma escola. O prefeito, ele é um administrador, ele é um ordenador de despesa, mas não do orçamento da União, do orçamento lá do município dele. Então, perante o município lá dele, ele vai prestar contas anuais ao Tribunal de Contas do Estado e vai ser julgado pelo Tribunal de Contas do Estado. Mas, se por acaso ele der algum desvio, alguma fraude em convênio com recursos federais, ele entra nessa outra categoria aqui, né, de pessoas que não gerem o orçamento da União e, portanto, se causarem prejuízo, eles vão o quê? Ter que abrir contas especiais para ser julgado. Tá?